Salve, meu irmão, minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Cá estamos para partilhar consigo de novo a palavra de Deus. O texto que nos é oferecido à nossa meditação hoje é o Evangelho de São João. Aliás, São João é o texto que nos acompanhará durante todo esse tempo da Páscoa. Este é o tempo de João falar. E hoje o texto é tirado do capítulo 6, versículos 22 a 29. Passo a ler para facilitar a nossa meditação. Depois de Jesus ter saciado os 5.000 homens, os seus discípulos viram-no a caminhar sobre as águas. No dia seguinte, a multidão que permanecera no outro lado do mar notou que ali só estivera um barco e que Jesus não tinha embarcado com os discípulos. Estes tinham partido sozinhos. Entretanto, chegaram outros barcos de Tiberíades, perto do lugar onde eles tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, subiram todos para os barcos e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, disseram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, vós procurais-me não porque vistes milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes saciados. Trabalhei não tanto pela comida que se perde, mas pelo alimento que dura até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. A ele é que o Pai, o próprio Deus, marcou com seu selo. Disseram-lhe então: que devemos nós fazer para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus consiste em acreditar naquele que ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos remete de novo ao mar de Tiberíades, este lugar que propiciou um outro encontro de Jesus com os seus discípulos, o lugar em que Pedro quase que cai em tristezas por causa da insistência de Jesus. 3 vezes é perguntado: Pedro, tu me amas? Mas eu pensei comigo, não era Jesus que queria saber se Pedro o amava. Era Pedro que precisava de saber que era muito amado por Jesus. Pois Pedro tinha traído Jesus no momento mais conturbado da história de Jesus. No momento em que Jesus mais precisava dele. Humanamente falando, é quase difícil imaginar que uma pessoa que tinha a confiança de Jesus, uma pessoa que se constituíra entre todos, um dos pilares do grupo, naquela hora difícil, naquela hora turbulenta, Pedro simplesmente foi capaz de dizer que não conhecia Jesus. E esta volta de Jesus, este reconquistar de Jesus a Pedro, é precisamente para que Pedro saiba que apesar de tudo, que apesar da negação, que apesar de ter traído Jesus, Pedro continua a ser uma pérola aos olhos do Senhor. E Santo Agostinho, eu falo destas coisas porque o vídeo de ontem não foi a tempo de ser publicado. Santo Agostinho diz que aquela voz, aquela língua que servira o temor naquela hora turbulenta, é agora constituída a voz para anunciar o amor. Pedro, que com medo servira o temor, agora é chamado a anunciar com a sua própria língua, a propagar com a sua própria língua o nome do Senhor. São João Crisóstomo faz-nos saber que não é por competências extraordinárias que Pedro é escolhido, não é pela autoridade, não é pela eficiência, não é por um funcionalismo, digamos, capaz de gerir bem
os grupos humanos ou o grupo dos discípulos, mas é pelo amor. Ou seja, Jesus não pergunta a Pedro se ele tem autoridade. Ele pergunta a Pedro se ele é capaz de amar, porque o rebanho que lhe será confiado exigirá dele um grande esforço de amor. Mas vamos ao texto de hoje. Eu vejo uma multidão à procura de Jesus. E esta procura de Jesus não é movida pela fé, é movida sim pelo que Jesus é capaz de fazer. São uns que usam Jesus como um socorrista, uma pessoa que passa a vida a distribuir milagres. Fico a olhar para o barco vazio à espera de Jesus e me dou conta de que ele não está ali. E não está ali, não passou sem eu dar conta. Passou sem eu dar conta. Passou diante de mim e eu dei conta, mas eu o procurei nas coisas fúteis deste mundo. E Jesus mesmo diz: vós trabalhais e trabalhais muito, mas investis mais no sustento material do que no pão celeste, no pão que sacia a nossa fome espiritual. Vejo as ruas da cidade movimentadas. Vejo os homens a correrem de um lado para o outro. Vejo uns querendo enganar os outros. Vejo outros caindo nas ciladas, tudo à procura do pão. Vejo o cidadão que era honesto e que agora se transformou em marginal, precisamente por causa do pão. Vejo a autoridade que perde a sua autoridade no verdadeiro sentido, porque se corrompeu por causa do pão. Vejo o cidadão honesto e virtuoso que perdeu toda a honestidade e toda a virtude por causa do pão. Vejo a jovem donzela, corpo lindo, estudiosa. Ela é o sonho de seus pais e falta pouco para realizar os seus sonhos, mas por causa do pão perdeu o futuro. Vejo crianças feitas mães em tempos sem a idade, digamos, própria, por causa do pão. O pão, este alimento que perece, muitas vezes tem levado também à manifestação genérica da nossa concupiscência humana. Por isso Jesus nos apela hoje. Qual é o pão que te move? É o pão material ou o pão do céu? O que é que te move em Jesus? É olhares para Jesus como um fazedor de milagres, um distribuidor de milagres, ou como aquele que dá a vida eterna? Vejo as nossas ruas da cidade e tanta gente à procura de missas de cura e libertação. Do que vos libertais? Do que vos libertais? Do que procurais em tantas movimentações, e digo, às vezes até arriscando a própria vida? E o Senhor diz: assentais muitas vezes as vossas orações e a vossa busca por mim, Jesus é que diz, para vos realizardes materialmente. Aí não me encontrais. Se me procurais nas coisas materiais, aí não me encontrais. Por isso, meu irmão, minha irmã, reze, trabalhe, mas não coloque suas expectativas materiais na oração que estás dirigindo a Jesus. A oração a Jesus precisa de uma fé livre
de qualquer amarra, de qualquer intenção material. Procura Jesus não tanto pelo pão material que desejas, mas procura por Ele porque desejas salvar a tua alma. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.